Em 12 de fevereiro de 1931, a Universal lançaria Drácula nos cinemas. Dirigido por Todd Browning e estrelado pelo inconfundível Lugosiin, o filme daria início à era de ouro do cinema de horror, abrindo espaço para a dominância da Universal com outros clássicos como A Múmia e Frankenstein. Esse sucesso seguiria firme e forte até os meados dos anos 40, quando os horrores da Segunda Guerra Mundial se uniriam aos avanços tecnológicos, mudando a sensibilidade do público que agora desprezava o sobrenatural e temiam seus alienígenas comunistas, experimentos científicos que deram errado, animais gigantes radioativos, macacos em escafandros e, obviamente, Tabanga. Foi então que, em 1957, um pequeno estúdio britânico chamado apenas de Hammer, ao lado do lendário Terence Fisher, mudaria para sempre os filmes de horror, revitalizando os monstros clássicos de outrora em cores e com uma brutalidade nunca visto antes, imortalizando Christopher Lee e Peter Cushing graças a clássicos como A Maldição de Frankenstein, A Múmia e O Vampiro da Noite. Filmes que influenciariam não só inúmeros cineastas, mas também o mundo dos games, em especial a Konami. Logo, dê um passo em direção à escuridão e seja bem-vindo ao Dead Pixel nessa extensa retrospectiva de Castlevania, onde exploraremos as suas inspirações e legado, enquanto esperamos a segunda temporada da série animada atingir a Netflix, começando curiosamente não pelo primeiro jogo da série, mas sim pela Capcom. No início dos anos 80, o gênero de horror tinha uma popularidade bem diferente da atual, beirando a inexistência enquanto sofria para alcançar as massas, graças a um ambiente hostil que focava em um público adulto cheio de violência pixelada, muitas vezes desnecessária. Esse ambiente só seria alterado em setembro de 1985, quando Toru Fujiwara, um ex-funcionário da Konami, criaria para a Capcom uma pequena obra sobre fantasmas e goblins, chamada de Makai Mura, ou como ela é mais conhecida, Ghosts and Goblins, que rapidamente dominaria os arcades e, subsequentemente, o NES, se tornando um dos jogos mais vendidos do console. Esse sucesso esmagador acabou quebrando paradigmas, lembrando as pessoas que, bom, crianças amam monstros, e talvez fosse melhor focar nesse público empolgado, ao invés de buscar adultos que pouco se importavam com o console na época. Consequentemente, vários jogos de horror mais light surgiram, e a Konami obviamente não perderia a chance de participar dessa pequena revolução, iniciando o desenvolvimento de um jogo de ação e horror gótico intitulado Yakumajo Drácula, que a princípio seria lançado em cartucho, mas acabaria no Famicom Disk System em 26 de fevereiro de 1986. Nele você não controlava o tradicional cavaleiro, mas sim um bárbaro de Frank Frazetta, chamado de Simon Belmont, que na Páscoa de 1691 repetiria o feito de seu antepassado Christopher, rumando em direção ao castelo do famigerado Conde Drácula para pôr um fim em seu reinado de terror na Valáquia. Pelo gênero ainda está em sua infância, Akumajo era lotado de decisões idiotas e comuns para a época. Seu pulo era incontrolável e você caía como uma bigorna. Simon também era jogado para trás quando atingido, e devido ao seu level design, nós acabamos sendo apresentados a buracos com magnetismo por Belmonts, sempre preparados para nos puxar. Tentando se distanciar de seu rival, o jogo seguiria uma gameplay bem diferente da norma. Enquanto Sir Arthur disparava suas lanças infinitas, Simon optaria por um combate corpo a corpo, escolhendo chicotes e manguais como sua arma principal. Para evitar mortes abruptas, o jogador tinha à sua disposição uma barra de HP que podia ser regenerada por pedaços de carne escondidos em paredes há pelo menos um século, enquanto armas secundárias como adagas, crucifixos e água benta ajudavam em sua sobrevivência. Tais armas eram mantidas até sua morte e podiam ser encontradas em velas ou candelabros. Mestres de esconder dinheiro e corações, que nesse universo servem para tudo menos recuperar HP. Logo, eles obviamente eram munição. Duh. Outro ponto de destaque do jogo foi a sua estrutura, que tentava recriar a atmosfera gótica e cinematográfica vista nos filmes da Hammer e Universal, ao ponto de sua tela inicial trazer consigo o visual de um filme 8mm. Enquanto os 6 levels do jogo nos mostravam salões, torres decadentes, moais e monstros retirados diretamente desses clássicos. O Morcego Gigante provavelmente era referência ao Vampiro, um filme pequeno de 1933. A Medusa certamente foi uma menção honrosa à Górgona, as Múmias são uma visível homenagem a Caris, interpretado por Lon Chaney Jr. e Tom Tyler, em múltiplos filmes da Universal. Igor e Frankenstein obviamente são Lugosi e Karloff em Filho de Frankenstein, enquanto a Pantera é uma referência à Noite da Pantera. Ok, eu vi demais onde não existe nesse último. Seus créditos também seriam apresentados como de um filme, que estrelava Simon Belmont ao lado de versões cartunescas das lendas do cinema de horror. Bela Lugosi, Terence Fisher, Boris Karloff, Love Chaney e Love Chaney Jr., Bram Stoker ou o fantástico Christopher B. O motivo dessa brincadeira acaba sendo mais profundo e cultural, já que durante os anos 80 boa parte das pessoas presentes na indústria de games japonesa tinha uma síndrome de Hokusai, frequentemente assumindo pseudônimos e criando essa tremenda confusão, que tornou impossível de se descobrir não só quem trabalhou no jogo, mas também quem o concebeu.
Alguns acreditam que seja Akihiko Nagata, enquanto outros creem veemente em Hitoshi Akamatsu, aparente diretor vi de algumas entrevistas, mas que tem como único crédito real o roteiro. No fim, as únicas pessoas que sabemos ao certo que trabalharam no jogo são Satoru Terashima e Kinuyo Yamashita, que assumiram o pseudônimo de James Banana em homenagem a James Bernard. Como todos nós sabemos, Akumajou Drácula foi um sucesso de críticas e vendas no Japão, chamando a atenção de todos pela sua dificuldade brutal e estilo peculiar. No ano seguinte, o jogo viajaria em direção às Américas e, subsequentemente, Europa, onde a Konami elevaria o nível de idiosincrasia da série ao fundir as palavras Castle e Transylvania, criando o título incompreensivelmente estúpido que todos nós conhecemos e amamos, Castlevania. Como o Ocidente não recebeu uma versão do Disk System, Castlevania seria forçado a retornar ao seu formato de cartucho, ocasionando algumas mudanças. O save, elemento padrão em jogos de disquete, teria de ser impiedosamente removido, enquanto a música teve uma leve queda de qualidade devido à ausência de um canal de som no NES. Mas, assim como sua contraparte oriental, ele seria um sucesso, garantindo portes para vários PCs, o PlayChoice 10, que obviamente teve sua dificuldade aumentada, e, curiosamente, para o próprio Famicom, com a versão americana sendo lançada no Japão em 1993, junto de um modo Easy que lhe entregava 30 corações, 9 vidas e a habilidade de não ser jogado para trás quando atingido. Entretanto, nenhuma versão seria mais estranha e interessante que a do MSX2, inicialmente lançada em 30 de outubro de 1986 e futuramente conhecida como Vampire Killer, devido à sua mudança de nome na Europa e Brasil. Normalmente tratado como um port ou remake, Vampire Killer é detentor de um background mais complexo. Aparentemente, o jogo teve seu início em 1985 para o MSX2, sob o comando de Akihiko Nagata, porém, em algum momento a Nintendo usaria o sucesso de seu console para conseguir um port, que por sua vez seria desenvolvido em paralelo, quase como uma versão mais simplória que se aproveitava da capacidade de scrolling do Famicom para se sobressair. Vampire Killer, por sua vez, era estranho. Boa parte do seu level design e inspiração são idênticos, seu gráfico obviamente era superior, porém as limitações técnicas e gameplay se tornaram um problema. A ausência de scrolling forçou o jogo a transitar por telas, quebrando o ritmo e criando vários pontos cegos onde você frequentemente era surpreendido pelo inimigo. Os controles eram mais duros e imprecisos, tornando difícil até mesmo de se atingir uma vela, enquanto suas armas secundárias não gastavam corações e deviam ser reavidos no ar. O jogo também trazia mecânicas primitivas de RPG, criando um foco maior em exploração, com passagens secretas e chaves que abrem baús e portas. As diferenças eram tão evidentes que até mesmo a função dos corações era diferente, dessa vez servindo como moeda de troca com veras misteriosas que se escondiam em paredes e só respondiam às chicotadas. No fim, Vampire Killer foi um jogo estranho que sofria para causar impacto, porém suas mecânicas de RPG ainda retornariam à série em sequências futuras. Diante desse sucesso inesperado, a Konami expandiria seus horizontes, e enquanto o Ocidente ainda estava se familiarizando com Simon Belmont, o Japão seria apresentado a uma continuação inusitada, em uma mídia, no mínimo, diferente, a impressa. Lançado pela Futabashi em algum momento de 87, Akumajou Drácula, que hoje no Shito, era um livro de escolha sua própria aventura baseado na franquia. Para os mais novos, esse tipo de livro-jogo servia quase como um RPG solitário, dividido em partes onde em algum momento você devia escolher sua ação e virar a página para ver o resultado. É uma leitura fascinante e nostálgica para muitos, principalmente para o pessoal que conheceu Cidadela do Caos. Mas devemos voltar para Castlevania. A história do livro se passava em 1950 e seguia a vida do jovem ator Simon Belmont, descendente direto do seu xará e astro de um longa-metragem que contaria a incrível jornada de seu antepassado. Foi então que o glorioso Christopher B. e o resto da equipe de filmagem acidentalmente despertaram Drácula e seus minions, do morcego gigante a até mesmo lobisomens, fazendo sua estreia na franquia quase como uma redenção por mencionarem Oliver Reed nos créditos de Castlevania sem ter um lobisomem por lá. Tragicamente, essa joia jamais sairia do Japão. Ainda é possível encontrar transcrições em alguns sites japoneses, mas sem conhecimento da língua ou ilustrações, o charme único desse livro acaba se perdendo. Em 28 de agosto de 1987, a série finalmente receberia sua tão aguardada sequência para o Famicom Disk System, dessa vez oficialmente dirigida por Akamatsu e com o título de Drácula 2 Noroi no Fuin, que abandonaria o Akumajou pelo simples fato de não se passar dentro de um castelo. As origens cinematográficas seriam ainda mais fortalecidas, com sua história focando no constante confronto de Simon e Drácula, que após matar seu inimigo mortal decidiu reaver seus pedaços, revivê-lo e matá-lo novamente. Ou seja, como se Paul, o personagem principal de Sangue de Drácula, fosse o responsável por revivê-lo e matá-lo. Sim, existe um filme da Hammer com uma história praticamente idêntica, onde um servo de Drácula juntou seus pertences e o reviveu. E sim,
Christopher Lee é tão gente fina que aceitou participar do filme. Sem se passar dentro de um castelo, as possibilidades se tornaram ilimitadas e o jogo acabou optando por não seguir a fórmula original, pegando elementos de RPG vistos na versão do MSX2 para construir um action RPG primitivo e experimental. Algumas armas secundárias foram alteradas, abrindo espaço para estacas e tochas. Corações voltaram a ser moedas correntes, mas também contariam como XP, esporadicamente subindo o nível do nosso herói. O visual de Simon também seria atualizado para algo mais sombrio e aventureiro, enquanto você viajava por florestas cheias de lobisomens saltitantes, coletava informações pelas cidades e descansava em suas igrejas, para no fim, invadir um dos castelos de Drácula em busca de seus restos mortais. Outra mecânica intrigante do jogo seria seu inventivo sistema de passagem de tempo, que dividia os dias em 12 horas, definindo o comportamento de todos no mundo. Durante o dia, monstros eram mais passivos e vulneráveis, enquanto aldeões vagavam livremente pela cidade. Mas, quando se sentisse o frio da noite, todos se recolheriam, monstros invadiriam a cidade em busca de presas, se tornando mais agressivos e poderosos. Essa passagem de tempo também contava dias, incentivando maior planejamento e influenciando o final do jogo, o que criava uma certa urgência nessa jornada para pôr um fim em Drácula de uma vez por todas. Ou talvez não. Mais uma vez, o jogo seria um sucesso no Japão, com boas vendas e notas, mas, inesperadamente, sendo ofuscado pelo seu antecessor. Um ano depois, mais precisamente 1º de dezembro de 1988, ele finalmente chegaria ao ocidente com o título de Castlevania II Simon's Quest. Novamente, a mudança de hardware seria necessária, removendo o save, que daria o lugar para um falho sistema de password. A música seria melhorada graças a maior espaço nos cartuchos, enquanto a tradução seria um verdadeiro desastre, tornando os diálogos quase incompreensíveis no ocidente. Para piorar, o mapa presente no manual japonês seria removido, prejudicando ainda mais a navegação pelo mundo. Mas, curiosamente, esses empecilhos não afetariam o seu sucesso no ocidente, que superaria o japonês. Verdade seja dita, as falhas do jogo são quase intoleráveis para os tempos atuais, sejam os chefes ineptos, level design incoerente que permitia backtracks desnecessários e a já mencionada tradução. Mas para aquela época, Castlevania 2 era um jogo intrigante e audacioso, capaz de chamar a atenção de todos por ter quebrado o molde do original, ou talvez a oferta de um certo camponês tenha nos distraído. Durante o desenvolvimento de Drácula 2, a Konami começaria a planejar um jogo de horror gótico para os arcades, e devido ao sucesso de Castlevania nos consoles, acabou se decidindo que talvez fosse uma boa ideia fazer o caminho inverso, levando um jogo de console para os fliperamas. Eles não podiam estar mais enganados. Devido à incompatibilidade de jogos domésticos com co-op, a versão arcade teve de ser feita do zero, abandonando tudo do jogo original e provando de uma vez por todas que sim, isso foi uma péssima ideia. 6 meses após o início do desenvolvimento, o jogo seria apresentado completamente atrasado, em um estado deplorável, cheio de bugs, com sprites inacabados e, em suma, incompleto. Diante do estado crítico do jogo, a Konami se viu forçada a pausar o desenvolvimento de Hot Chase, deslocando tal equipe para quem sabe salvar esse projeto. E em fevereiro de 1988, Akumajo Drácula, ou Haunted Castle como ficaria conhecido no ocidente, assombraria os arcades japoneses, e assim como seu desenvolvimento, a parte técnica do jogo seria uma catástrofe. Os gráficos eram questionáveis, com um visual remanescente de clones de Rastan, que pouco lembravam Castlevania. O sprite de Simon também era enorme e desengonçado, tornando um alvo fácil, enquanto a dificuldade beirava o ridículo, devido ao dano exagerado de seus oponentes, total ineficiência de seu chicote e problemas de detecção de hits. O único ponto positivo do jogo provavelmente foi a sua história, apresentada em uma bela abertura, onde um jovem Simon Belmont caminhava ao lado de sua amada Serena, ao som da marcha matrimonial. Cansado dessa lenga-lenga, um Drácula de 3 metros queimou a igreja e sequestrou a noiva do nosso herói, o forçando a vestir seus trajes S&M, chicote incluso, para caçar esse pimp aristocrático. A história pode não ter absolutamente nada em comum com Castlevania, mas de tão ridícula e surreal acaba sendo fascinante. Principalmente quando descobrimos que Drácula é um Liberati verde que vira uma cabeça gigante. Misteriosamente, o jogo seria um sucesso nos arcades, mas ao mesmo tempo ganharia uma péssima reputação com os fãs da série, que por muito tempo o viram como apenas um pesadelo. A Konami, por sua vez, colaboraria com essa impressão, evitando portes do jogo, e foi então que a Hamster, quase que como um troll, decidiu nos lembrar que esse jogo existia além de nossa imaginação, lançando-o para o PS2 em sua coletânea Oretachi Gensen Zoku, e mais recentemente no PS4 com Arcade Archives. Apesar da primeira aventura nos arcades ter manchado a sua imagem, Castlevania ainda demonstrava potencial. Verdade seja dita, ele não conseguiu brigar com Ghosts 'n Goblins, ou sequer ficaria entre os jogos mais vendidos do console, mas esse pequeno triunfo seria o suficiente para garantir uma longevidade que poucas franquias teriam. E a nossa jornada só está começando. Em uma semana, junte-se a nós novamente na segunda parte dessa retrospectiva, quando conheceremos quem foi o primeiro Belmont a derrotar Drácula, o início da vida nos portáteis e, principalmente, o fim da geração 8 bits.